Nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que se você contratar uma agência sem estruturar a arquitetura de receita do seu negócio, você nunca vai escalar o seu negócio e talvez você esteja dando murro em ponta de faca e nunca entendeu isso aqui, tá? O que acontece? Você tem que entender que na metodologia da arquitetura de receita, tá? A gente possui dois pilares, beleza? O primeiro pilar, então, é o pilar de aquisição, beleza? De novos clientes. E o segundo é o pilar de monetização e expansão, a nossa famosa ampulheta, tá? Só que o que acontece? Existe uma lógica, existem duas curvas, tá? Que é impossível de você burlar. E essas curvas, cara, é igual a gravidade, você não consegue, não importa o quão bom você seja, você nunca vai conseguir burlar. Qual que é a primeira curva, tá? Aqui na etapa de aquisição, beleza? A curva ela é decrescente. Igor, como que ela é decrescente? Você sempre tende a curvar de forma decrescente, porque o mercado sempre fica mais difícil, o mercado sempre recebe mais competidores, a sua concorrência sempre aumenta, o seu produto fica sempre uma commodity, os seus clientes ficam sempre mais exigentes, então você sempre tende a lucrar menos na sua arquitetura de receita, então você tende a lucrar menos na sua arquitetura de receita, aqui na parte de aquisição. Então essa curva ela sempre tende a ser de forma decrescente, tá? Porém, na sua etapa de monetização, na sua etapa de expansão, tá? Como você vai estar adquirindo clientes ao longo do tempo, hoje você teve 10 clientes, amanhã você teve 20 clientes, mês que vem você teve 300 clientes, no outro mês você teve mais 500 clientes. Então, você na etapa de monetização aqui, tá? Você sempre vai estar o quê? Empilhando clientes. Beleza? Então, essa sua curva na etapa de monetização, tá? E expansão, ela sempre tende a ser uma curva positiva. Então, você sempre tende a ter mais clientes. Afinal de contas, você vai estar vendendo, seu negócio se mantém vivo. Então, essa curva, ela sempre vai se manter dessa forma aqui, crescente. Beleza? E você entendendo, então, esse primeiro passo da arquitetura de receita, segundo passo das curvas, né? Que existem mais modelos de curva, mas essas duas curvas, tá? Se você fica buscando somente novos clientes, então você tá trabalhando só nisso daqui. Então a agência, quando você contrata uma agência, quando você investe tudo em tráfego, você fica só focando em tráfego, você nunca vai conseguir, de fato, escalar o seu negócio. Por quê? Vai ter um mês que você vai vender bem, vai ter um mês que você não vai vender tão bem, vai ter outro mês que você vai vender bem, sazonalidade de mercado, exigência de mercado, etc e tal. Só que tá, aqui para você adquirir esse cliente, nunca esquece. Essa curva, ela sempre tende a baixar, porque vai ficando mais caro, vai ficando mais difícil. Então isso afeta no quê? Que se você foca somente em trazer clientes novos, você tende a não aumentar seu faturamento ou você até aumenta seu faturamento. Você até pode deixar essa curva assim, ó, aqui, tá? Só que você vai baixar infinitamente a sua margem. Você vai baixar infinitamente a sua margem, tá? Então, o que acontece? Você adquirindo novos clientes, você não pode esquecer da etapa de monetização. Por isso que negócios que focam somente em ter clientes novos quebram. Negócios que focam somente em ter aquisição de cliente quebra. Por isso que chega dentro do seu faturamento, dentro das crescentes de faturamento, o que acontece? O que você tem que entender? Todo o objetivo do empresário é fazer com que o negócio dele tenha uma curva dessa forma. Ou seja, ele fatura 1 milhão aqui por ano, aqui ele quer faturar 10 milhões por ano, tá? Só o que acontece? Se você sabe que a sua curva de aquisição, ela tende a ser decrescente, que tá aqui, tá? Essa curva que tá aqui, tende a ser decrescente. Lá no seu faturamento, se você ficar focando só em clientes novos, tá? Vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ter alguns clientes aqui, aí no outro mês você vai ter um pouco mais de cliente, mas em outro mês, por causa da sazonalidade de mercado, por causa de concorrência, por causa de performance, por causa de oferta, porque cliente fica mais exigente, entra mais pessoas no mercado, tudo aquilo que eu falei na curva, tá? Você vai ter mês que vai ser mais, vai ser menos. Então você vai tender a ficar up and down. Ou seja, você vai ficar subindo faturamento, descendo faturamento, subindo faturamento, descendo faturamento, tá? Então você não pode esquecer nunca que a sua etapa de monetização dessa ampulheta aqui é onde você deve focar. Por quê? Tá? Por quê? E agora fica o ponto principal. Agência nenhuma
vai conseguir te trazer o máximo de resultado. Agência nenhuma vai conseguir escalar o seu negócio, porque a agência só foca em aquisição. Porém, o resultado ele sempre vai ser decrescente. A não ser que todo mês que você contrata uma agência, você vai investir R$1.000, depois no outro mês você vai investir mais 2.000, depois você vai investir 10.000, ou seja, você vai escalando o seu investimento. Só que ninguém quando contrata uma agência faz isso, ninguém quando contrata só tráfego pago faz isso. Por quê? Porque os resultados eles não são perenes. Os resultados eles não se mantêm. Eles não se mantêm porque existem várias variáveis do próprio mercado, das próprias ofertas, da própria exigência do mercado. Porém, contudo, todavia, dentro da arquitetura de receita, o que a gente faz? A gente não traz só clientes novos, a gente traz clientes também que todos aqueles... Lembra que eu falei daqui da curva? Então, na curva de monetização de clientes, eu vou adquirindo clientes ao longo do tempo, vou adquirindo. Então, o que acontece? O que eu faço? Eu tenho que entender, dentro da arquitetura de receita, é isso que a gente faz para os negócios, que é o quê? Que eu também vou ter clientes que eu fui adquirindo ao longo do tempo. E eu não posso esquecer esses clientes aqui. Então, eu também tenho clientes que eu adquiri. Aí, depois eu adquiri clientes. E eu tenho que voltar a fazer com que esses clientes comprem de mim. E até mesmo, não só voltem a comprar de mim, como os próprios clientes, tá? Os próprios clientes que já compraram de mim, que nesse caso aqui, ó, são clientes de expansão. Ou seja, quando o cliente vem comprar de mim, como que eu faço para aquele cara que comprou de mim, na primeira vez que a curva é decrescente, ele, por exemplo, compre produtos de expansão. O que é produto de expansão? É produto mais caro, é produto casado. Então, você adicionando também expansão e vendas que não viriam, que é essa etapazinha aqui cinza, tá? Até vou botar um pretinho para ficar mais fácil, que é essa etapa aqui, ó, tá? Você também vai conseguir ter incrementos no seu faturamento. E é a soma de novos clientes, retenção e expansão que vai fazer você conseguir ter a curva tão desejada, por exemplo, de 1 milhão, tá? Para aqui 10 milhões, ou até mesmo, enfim, na realidade que você tá. Então, por isso que eu digo, se você contratar uma agência, você nunca vai conseguir... É a mesma coisa que você querer burlar a lei da gravidade. Nenhum negócio se comporta dessa forma. Nenhum negócio se comporta de forma crescente na aquisição. Você até pode ter um negócio que se comporta de uma forma crescente, porém, esse negócio ele tende a te deixar muito prejuízo, uma margem muito pequena. Esse negócio ele tende a te dar uma margem muito pequena. Então, se você ignorar a estrutura da arquitetura de receita, tá? Em 2026, pode ter certeza que o seu negócio tende a cair. O seu negócio, na verdade, já deve estar nesse up and down, up and down, up and down. Por isso que você contratar uma agência não ignora de você contratar uma arquitetura de receita. Você precisa ter arquitetura de receita, assim como você talvez precisa ter uma agência. Só que você ter uma agência sem uma arquitetura de receita é você jogar dinheiro fora. Ou até mesmo você pode subir o seu faturamento, só que mesmo assim, subindo o seu faturamento, você não vai ter margem, porque no final das contas o empresário não quer faturamento, o empresário ele quer lucro, beleza? Isso é o que a gente faz. Espero que você tenha entendido nesse vídeo aqui, de forma muito básica, os comportamentos, tá? O comportamento de aquisição que sempre tende a ser baixo e o de monetização e expansão sempre tende a ser de expansão, sempre tende a ser crescente, tá? E somente dessa forma, com todos esses incrementos aqui, que você consegue subir o seu faturamento. E agora, se você tivesse, por exemplo, somente etapa de clientes novos, acontece aquilo que eu falei, você não consegue nunca aumentar o seu faturamento. É isso, espero ter explicado a arquitetura de receita. Se quiser saber mais, basta você me dizer o que você quer saber da arquitetura de receita aqui nos comentários. Também me seguir no Instagram. Curte esse vídeo, deixe seu comentário. Espero, de fato, ter te ajudado aqui. Tamo junto, bora pra cima e é só o começo.